a Bíblia de vocês, quem está com a Bíblia. Eu preciso apertar OK aqui, Valéria? Apareceu alguma coisa para mim. Ah, é? Não era para aparecer, não. Mas Acho que deve aperta o ser o quê? mesmo que aparece para todos, né? Enfim. É, Hoje o nosso tema é a bênção do lar. Nós vamos ler o versículo que está em Provérbios, capítulo 14, verso 1. E esse versículo é muito conhecido, muito conhecido. Mas eu hoje, apesar de ser um versículo bem conhecido, eu gostaria de ser um pouquinho mais prática, né? Diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Uma palavra de exortação, mas também de muito ensinamento para nós, mulheres, as colunas. E hoje eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre como que nós temos sido, né, dentro da nossa casa, como essa coluna. Será que nós temos sido essas mulheres que edificam? Ou sem perceber, a gente está trazendo destruição para o nosso lar? Misericórdia, eu creio que aqui só tem mulher que está fazendo todos os dias um esforço para edificar o seu lar, amém? Eu creio. E nós vamos sempre ser usados como canal para trazer essas mulheres a esse ponto, a viver essa essência, né? E quais será, então, as formas práticas que uma mulher pode ser usada para edificar o seu lar? Né? Às vezes é tão difícil quando a gente lê esse versículo de pensar nessas coisas, como edificar o meu lar, como é essa coluna, parece ser tão pesado, né? Parece ser um fardo para nós, né? Que o Senhor nos colocou. Mas na verdade é um privilégio, né? Porque o lar, ele é um ambiente onde nós conseguimos refletir no nosso lar, nós conseguimos refletir várias coisas como mulher, como coluna, né? O lar é um ambiente que ele reflete aquilo que nós somos. Ele reflete nós. O lar é parecido com nós. Né? O nosso lar geralmente parece com a gente. É a gente que decora, é a gente que põe os quadros nos lugares, não é? Na minha casa é assim. Geralmente é eu que coloco as flores ali no balcão para você chegar, tá aquelas flores bonitas. Então, o lar reflete quem nós somos, né? Se você tem um lar completamente desorganizado, provavelmente você é uma mulher muito ocupada que não tem tempo para o seu lar, ou você realmente é uma mulher desorganizada. Eu tenho tanta dificuldade com essa parte. Eu preciso viver me reorganizando a minha mente, reorganizando meu closet, reorganizando meu armário. Por quê? Porque eu cozinho muito e eu tenho criança. Então, sempre que eu cozinho, eu mesmo vou lá e eu mesmo desorganizo, né? Toda vez que eu vou sair no domingo, eu arrumei o closet, mas eu mesmo tenho que voltar na segunda-feira para arrumar tudo de novo, porque eu mesmo baguncei, né? Desse jeito. Então, isso é normal. A gente vai ter sempre alguma coisa para melhorar, para arrumar na nossa vida. E muitas das vezes essas coisas que a gente precisa arrumar somos nós, são as nossas emoções, né? São as nossas atitudes, o domínio próprio, né? Que a gente vive buscando, como a gente falou, no nosso encontro Mulheres Frutíferas, buscando o fruto do Espírito. E Deus, ele deu à mulher esse papel na edificação da casa, não apenas assim, nesse sentido material, como eu estou falando, que é a nossa casa, a arrumação, os afazeres, mas também no espiritual, né? A nossa presença, a nossa palavra, a nossa atitude, ela podem transformar esse ambiente tanto material, natural, quanto o ambiente emocional da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso marido, quanto também esse ambiente espiritual. Então, a nossa presença, a nossa palavra e a nossa atitude, ela pode transformar o ambiente onde nós chegamos, né? Tornando ali esse lugar um lugar de refúgio, de paz, de amor, não é verdade?
Então, eu gostaria de falar sobre essas três coisas, sobre a presença, sobre as palavras e sobre as nossas atitudes, porque eu creio que esses são um dos pontos que são chave e que esses três pontos são, na verdade, uma arma que nós mulheres podemos usar ao nosso favor para edificar o nosso lar. Porque a presença da mulher, ela é fundamental. A gente precisa ser uma mulher presente, uma mãe presente. Você já parou para pensar que a gente precisa ser uma mãe que se arruma? Eu preciso ser uma mãe que se arruma porque eu tenho uma menina e eu impacto ela assim de forma muito prática, gente, muito prática. Se você é uma mãe que você tem uma dificuldade emocional, que você tem depressão, que você é uma pessoa que está sempre com aquela tendência de ser negativa, você acaba passando isso para os seus filhos. Isso é muito real. Então a gente precisa estar sempre cuidando e analisando essa área da nossa presença, né? Cuidar das nossas palavras naquele ambiente e cuidar para que a gente possa sempre trazer um impacto positivo na vida de toda a nossa família, né? Eu vejo muito mais isso na Alissa do que no Neita, de certa forma, nessa área de me arrumar, de me cuidar, né? Eu quero fazer a unha e ela quer ir fazer também. As coisas estão ficando mais caras aqui agora, Sheila, né? Eu comecei aí, achei um lugarzinho para fazer minha unha. Ah, mas aí eu faço de manhã e quando ela chega, minha filha, eu tenho que ficar escondendo as unhas. Por quê? Porque a Alice quer ir também, reclama porque que eu não levei ela. Aí eu tenho que pegar a mãozinha dela, lixar e pintar para trazer uma leveza para a situação, entendeu? E isso eu aproveito para trazer a minha presença para ela, ali de estar junto com ela, de estar no mesmo nível que ela, olhando olho no olho, né? Então, isso é muito importante, a nossa presença como mãe. Ela causa um impacto positivo na vida dos nossos filhos. Se a gente é uma mãe sempre estressada, desarrumada, desleixada, que não tá nem aí para nada, provavelmente nossos filhos vão se tornar uma pessoa assim também. Então, é preciso a gente estar presente também nos nossos olhares, com a nossa atenção, sabe? Corresponder, mostrar interesse ali, principalmente aquelas mamães que têm adolescentes em casa. A gente precisa corresponder com interesse mesmo quando aquela situação que ela está passando ou que ele está passando parece ser tão irrelevante para nós, né? A gente não pode desmerecer. Por quê? Porque cada um está passando por um processo. E o processo, talvez, que o seu adolescente está passando, do primeiro amor, né? Daquela primeira paixão, assim, que é uma das coisas que mais preocupa nós mamães, né, Jeane? Nessa fase, a gente, ai, meu Deus, igual a Alice tá na fase do crush. Aí eu tenho crush, mas eu acho que o meu crush não gosta de mim. Isso para ela, né, é importante, meu Deus. Mas para mim nem tanto. Por quê? Porque eu sei que vários crushes podem se passar e não vai ser esse agora, tá muito recente, né? Várias coisas ainda vão rolar na vidinha dela e a gente já fica com aquela dosinha porque já começa a ter as primeiras frustrações, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Não acredito que eu já estou vivendo isso, mas eu sei que é cedo, que é recente, mas eu já vivo isso. E graças a Deus ela é bem aberta comigo e eu tento não desprezar esse momento que ela está vivendo, sabe? Eu tento não fazer com que seja relevante e conseguir também poder aconselhar ela ali com mais sabedoria, que é muito difícil para os papais quando é menina, hein? Essa área é difícil para os papais, que eles ficam com ciúme. Mas eu acho que é super importante a gente entender a fase em que cada membro da família tá. Já imaginou o jogo de cintura, tia Cris, que nós mulheres precisamos ter? A gente precisa ter um jogo de cintura para entender cada membro da família. É o marido.
né? É o filho que talvez, igual eu tenho um filho que tá, a Alicia que vai fazer 11, o Neita já tem 14. Olha a diferença de idade. É muita diferença e a gente tem que ter aquele jogo de cintura para poder ser essa coluna para cada um deles. Então a gente precisa buscar em Deus. E a segunda coisa é as palavras. Toda palavra antes de sair da nossa boca, mulheres, deve ser analisada com atenção. Por quê? As palavras têm poder, as palavras têm poder de construir e elas têm poder de desconstruir. Ela tem poder de animar, ela tem poder de desanimar, né? Encorajar, desencorajar. Então a gente precisa tomar muito cuidado nas nossas palavras. E tem coisa pior do que quando você fala uma coisa por impulso e você na mesma hora se arrepende e depois para voltar para consertar e pedir perdão não é muito mais difícil. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente começar a ter aquele autocontrole, aquele equilíbrio, refletir antes de falar. Então, é bom até a gente falar com mais cautela, mais devagar. Porque quanto mais devagar você fala, mais você vai refletindo, né? Trabalhando as palavras para você edificar a sua casa com suas palavras, falar coisas positivas. E olha, isso é tão interessante que a gente tem que ter cuidado até em usar a palavra não, né? Principalmente com os nossos filhos, você vai ter que buscar uma forma do não ser tão agressivo, né? Tem coisa pior do que receber não? Quem quer receber um não? Eu não quero, eu detesto receber não. Eu quero sempre receber um sim, eu quero estar sempre com a razão. Então, olhando para mim mesmo, eu não faço com as pessoas que eu amo, as pessoas que estão próximas de mim, aquilo que eu não quero que seja feito comigo. Então, o que que eu analiso na hora de falar uma palavra? Eu analiso se eu gostaria que fosse falado daquela forma, né? Eu acho isso muito interessante, porque, por exemplo, olha para você ver, quando eu, por exemplo, não vou a um lugar, né? A gente tem muito ali o nosso grupo, vamos usar o nosso grupo de mulheres que a gente está em casa, por exemplo. Quando eu mando uma mensagem lá, gente, vai ter aqui a inauguração a música do Pastor Davidson, quem vai poder vir? Quando eu mando lá assim, eu não vou poder ir. Isso já desanima alguém, sabia? Porque você já mandou logo não. E não estou falando que vocês erraram em dizer que não vai vir, não. É só um exemplo, né? Porque às vezes, quando você quer motivar alguém, você tem que ter noção do que está acontecendo. Né? Ali tudo bem, a gente faz tanta coisa que a gente às vezes não dá para vir mesmo. Eu já sabia que não ia dar para todo mundo ver. Vim, não quero que vocês levem isso em consideração. É só um exemplo que eu estou usando. Aí a gente tenta, por exemplo, então, vamos usar algo que tem mais relevância. Por exemplo, a pastora vai ter o encontro de casais sexta-feira. Então, o que que eu faço? Eu não mando um não lá, porque o meu não, se, não, eu e o Edmir não vamos. A gente não vai, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Então, o que que você reflete? Não, vou mandar. Uau, que legal, pastora. Muito bom. Aí você vem no meu privado e você fala, pastora, eu te dei um apoio lá no grupo, mas infelizmente eu não vou poder ir. Eu só não queria desencorajar alguém. Você tá conseguindo entender o quanto que as nossas palavras têm poder? Então, isso é muito importante dentro da nossa casa. Se isso tem um impacto em um grupo de WhatsApp que a gente está ali conversando vários assuntos, imagine dentro da sua casa quando você fala um não de forma desapropriada para um filho, para um marido que espera de você um encorajamento. Então, a gente tem que buscar a Deus sabedoria e quais as palavras certas para a gente usar. Às vezes é necessário, sim, o nosso não ser não e o nosso sim ser sim. Mas é Deus que vai dar para nós a sabedoria de quando esse não deve ser não, de quando esse sim deve ser sim, ou de quando a gente precisa dar uma contornada ali na situação para não destruir, não desanimar. Vocês entenderam, né, gente? Estou usando um exemplo meio perigoso aqui, vocês levam pro pessoal, não quer que vocês levem pro pessoal. E a outra coisa também é as nossas atitudes. Ai, meu Deus, como isso é difícil. Por quê?
Porque geralmente, em toda situação, nós temos uma reação, né? E a reação, se você não tomar cuidado, quando você vê, já foi. Ai, meu Deus, já foi, e agora para consertar é um desafio. Então, nós não podemos agir ou reagir por Tu vai impulso, preparar as né? expressões para mim? A gente precisa aprender a usar o nosso pensamento, né? A gente pensa primeiro. A gente pensa e depois a gente reage àquela situação. Uma coisa que eu acho muito legal, que com certeza você já ouviu falar, é antes de você agir, você pensar, como que Jesus faria no meu lugar, né? E às vezes a gente fica tão apressado para a gente poder dar a resposta, ou a gente está sempre tão corrido que a gente não para pensar. A gente quer logo já responder. Então, eu acho isso muito interessante porque tem Provérbios 9, 10, ele fala, né, que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Então, por que que eu vou parar e perguntar como que Jesus faria no meu lugar? Porque eu tenho temor, né? Porque eu temo ao Senhor. Então, primeiro eu analiso qual seria a reação dele, porque eu sigo o exemplo dele, eu sou discípula dele. O meu foco é parecer com ele, o meu foco é construir a minha família edificada nele. Ele é a minha rocha, ele é a lâmpada para os meus pés. Então, eu paro e penso como que o meu Jesus faria no meu lugar. E eu tenho certeza que nós não vamos sempre acertar, mas essas coisas, essas estratégias nos ajudam a errar menos, né? E a sabedoria da mulher, ela vem dessa intimidade. Isso é o que a gente tanto fala. O que que é isso? É a intimidade, buscar intimidade com Deus. Deus, e aí, como que o senhor faria, né? Porque quando a gente busca do Senhor nesses pequenos detalhes, na oração também, na meditação, né? Tá sempre procurando fazer um devocional, que isso nos ajuda muito. São formas da gente encontrar a direção, a paciência, o discernimento, o amor, a longanimidade, né? No Senhor, para a gente poder agir sempre da melhor forma. Esse é o nosso papel. O seu papel não se limita, mulher, apenas nas suas tarefas diárias, tá vendo? Que é muita coisa, é muita informação. Não é só você estar sempre com a jantinha pronta e com a casa limpinha. Vai muito mais além disso, né? Isso faz parte, mas se estende aqui a criação de um ambiente onde eu respeito, né? Onde eu faço com que haja ali harmonia, onde eu planto a fé que está sendo cultivada no meu coração. Então, tem muita coisa que eu faço e eu falo porque eu vi minha avó fazendo um dia, né? A fé que eu tenho, mesmo que minha família veio da congregação cristã do Brasil, né? Uma igreja muito assim, muito rígida, mas a minha avó era uma mulher de muita fé, então eu nunca esqueci da fé que ela tinha. E eu acho tão engraçado que até o chazinho, quando eu ficava gripada, que a minha avó fazia, hoje é o que eu faço com o pastor Davison, quando ele fica doente, eu vou lá, soco o chazinho já tomou café com alho? Já fritou alho? Jogou o café ali e tomou com as gotinhas de manteiga? A minha avó fazia umas coisas assim. Mas, gente, eu não sei, a fé dela, eu acho que era a fé dela que nos curava, sabe? Naqueles atos ali que não tinha muita coisa, eu usava o que tinha e a fé dela fazia aquilo funcionar. E eu sempre me lembro dessas coisas hoje em dia, como que o Senhor era bom com a minha avó, ouvia a oração dela e nos curava com aquela oração, né? E então por outro lado, a mulher insensata.
ela, sem perceber, ela pode destruir a sua casa com essas atitudes impulsivas, com as palavras ásperas, né? É sempre uma palavra áspera e com essa falta de sabedoria. Mas nós, em nome de Jesus, estamos buscando essa sabedoria, né? E algo muito importante nós somos emocionais, então a gente precisa muito colocar as nossas emoções diante do Senhor, porque Ele que fez as nossas emoções. Então, quem melhor do que Ele para nos ajudar a controlar, a colocar no equilíbrio novamente as nossas emoções, né? A gente vive vários períodos no meio do mês. Então, a gente precisa estar colocando as nossas emoções diante do Senhor, porque o Espírito Santo é quem nos ajuda a buscar esse equilíbrio. Sozinho a gente não consegue. Não tem condições. Quanto mais longe do Senhor, mais vulnerável a essas atitudes destrutivas nós estamos. Acho que a Stephanie não está aqui. A Stephanie sempre fala, pastora, eu sem o meu devocional, eu sou um monstro. Eu sou um monstrinho sem meu devocional, então eu não posso ficar sem meu devocional. E Deus, ele chama, né? Ele chama eu e você hoje, nessa noite, a ser uma mulher, uma bênção dentro da nossa casa. Isso não significa, mulheres, que Deus exige de nós uma perfeição, senão ele não teria morrido por nós naquela cruz, né? Não teria enviado Jesus para morrer por nós naquela cruz. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Mas a gente precisa estar sempre disposto a aprender, a crescer e a se posicionar como uma mulher que deseja ser realmente uma coluna que edifica o nosso lar, né? Tem que ter uma disposição nossa muito grande de coração. Porque os desafios a gente vai ter todo dia. Todo dia a gente vai ter um desafio. A gente vai ter um desafio a cada idade, a cada fase que a gente passa, né? Gente, cheguei nos 40, então agora eu já posso falar. Eu tenho desafios do 40. Tá nascendo cabelo onde não precisa, tá caindo cabelo onde deveria cair. Descobri um cabelo branco na minha sobrancelha, não tem cabimento uma coisa dessa. Então, eu estou enfrentando novos desafios. E o que que a gente precisa fazer? Ter a nossa mente aberta, buscar orientação. O que que eu estou fazendo agora? Estou buscando, gente, o que que a mulher de 40 tem, o que que precisa, o que que muda, o que que falta, o que que altera, né? O que que chega, o que que é. Eu tenho me conhecido novamente, porque eu estou numa nova fase. E assim também é o nosso lar, né? Os nossos filhos vão crescendo e vai passando por uma nova fase. E junto vai passando também os nossos relacionamentos relacional com nossos esposos, vai mudando de fase. A gente não é mais uma menininha, né? E a gente tem que orar também para que os nossos esposos amadureçam junto com a gente, porque é muito difícil. Parece que a gente vai amadurecendo igual aquela manga madura e eles vão ficando lá para trás, bem devagarzinho, né? Eles vêm amadurecendo bem devagarzinho. E a gente ainda tem que lidar com tudo isso. Então, eu sei que não é fácil para você, porque eu também passo os mesmos desafios que você. Mas o nosso posicionamento em cada situação tem que ser debaixo de um direcionamento de Deus, porque cada uma vive a sua própria experiência. Eu posso compartilhar com você as minhas experiências, você pode compartilhar comigo, a gente pode trocar algumas dicas, né? Eu posso falar para você algumas estratégias que Deus me deu, mas Deus, ele tem um particular com cada uma de nós. E ele vai dar para você estratégias dentro daquilo que você está vivendo na sua particularidade, né? Eu posso passar para você alguns conselhos, mas somente Deus é quem sabe realmente o que que você vive aí no seu íntimo. Então, eu creio que Deus ele vai dar estratégia para você nessa fase que você está vivendo. Cada uma no seu particular com Deus vai receber estratégia específicas do Senhor no seu lar, na sua personalidade, nos seus afazeres, na criação dos seus filhos. Deus vai dar. A sabedoria, ela não vem das experiências, tá? A gente se engana achando que a sabedoria vem de experiências. Não, a sabedoria vem de
Deus. As nossas experiências, ela traz para nós uma bagagem. Ela traz para nós um conhecimento, um amadurecimento, mas a sabedoria, ela só vem de Deus. Olha para você ver. Se a sabedoria viesse das nossas experiências, a gente não via as pessoas errando no mesmo lugar várias vezes. Não é verdade? Você já viu uma pessoa, nossa, mas já errou no mesmo lugar várias vezes, né? A criança cai no mesmo lugar várias vezes e ela volta lá no mesmo lugar. Então, a sabedoria não vem das nossas experiências, não, ela vem do Senhor, né? Tiago 1,5 fala isso. Se algum de vocês, Tiago 1,5, se eu não me engano, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Então você não precisa ter medo do Senhor te julgar ou dele te condenar ou dele fazer um desaforo, né? Não, você errou aqui, então você errou, você tem que pagar. Não. O Senhor, ele está sempre disposto a nos ajudar a reajustar, nos dar sabedoria. Ele concede essa sabedoria para nós, né? Ele que dá graça, ele que dá força, ele que nos sustenta o tempo todo. Então, é que a gente possa hoje entregar diante do Senhor as nossas limitações e que o nosso pedido possa ser hoje sabedoria, para a gente poder fazer a diferença no nosso lar, né, como um instrumento de bênção para a nossa família. Nós estamos falando de família nesse dia, nesse ano, nesse mês, nessa série. Então, a gente vai falar muito dessa palavra nesse mês. E o meu devocional é esse nessa noite. Eu quero apenas fazer uma oração para você. E se você não se lembrar de nada que foi falado nessa noite, lembre que a sabedoria vem do Senhor. A sabedoria não vem das nossas experiências. A nossa sabedoria é algo sobrenatural. O conhecimento pode até ser natural. Você pode ler vários livros e adquirir conhecimento sobre o assunto. Mas a sabedoria para você colocar em prática só vem de Deus. Então, nós precisamos buscar sabedoria. Agradeço até foi uma palavra que foi declarada sobre a minha vida domingo passado, através da diaconisa Michele. Amém. Aqui tá confirmando que é isso mesmo, né? Essa deve ser a minha oração, como ela falou, que ela pediu para o Senhor que ele me desse sabedoria. Então, realmente, Deus quer derramar sobre nós mulheres essa sabedoria, onde a nossa própria família vai levar um susto com as nossas atitudes, com as nossas palavras e com aquilo que Deus está fazendo gerar em nós. Aleluias! Eu acho que isso é de Deus para nossa vida hoje. Eu sinto no meu espírito que essa palavra é do Senhor. E eu quero orar com você para te dar o tempinho também de vocês compartilhar comigo alguma coisa. Amém? Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, venha nos encher da tua sabedoria. Faça de nós mulheres sábias que edifica, que abençoa o nosso lar, Pai. Que as minhas palavras, Pai, sejam agora é, encontradas com o Senhor no céu, para que as nossas atitudes, Senhor Jesus, possa ser mudada, que o seu amor possa ser derramado sobre as nossas vidas, que a minha vida e a vida das minhas irmãs seja um testemunho, primeiramente dentro da nossa casa, e que isso possa se transbordar lá fora, na nossa igreja, na nossa comunidade, dos nossos familiares, que a tua graça possa derramar através da nossa vida. Nós estamos buscando, nós queremos ser mulheres melhores, edificar o nosso lar, Pai. Nos ensina a buscar em Ti essa força que nós precisamos a cada dia. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória